disconnect. As usual, I'm running out of time. Well, this is to illustrate the Faraday cage effect. This was a rocket-triggered lightning experiment in Japan, where they put a live rabbit inside this all-metal car. An all-metal car is a good approximation to Faraday cage. And the damage, well, the rabbit was not harmed. And you can see a flash over rubber tires because the body of this car was insulated from ground. But the lightning took care of its grounding. There is flash over here and here. Another example, the airplanes, modern airplanes, or at least metallic ones, they're also good approximations to Faraday cage. This is lightning strike to an airplane. Aircraft soon after its takeoff, and no damage was done. It continued to fly. Just one frame of video. In the following frames, lightning is no longer there, but the plane is flying. Okay, and this is for Cape Canaveral Air Force Station launch pad drawing. So the launch vehicle is right here in the center. And there are 4 protective towers, 1, 2, 3, 4, very tall, maybe 200 meters tall, something like that. And there are multiple wires, lots of them. Actually, from each tower, there are, I think, at least 3 wires going to ground. And then there are horizontal wires. And of course, here in the center, there is kind of rectangular fly out window, so the launch vehicle can go up, but basically it's kind of a metallic mesh. So this is another illustration of Faraday cage. Also modern high-rise buildings, they have a metallic rebar in the walls and in the roof and in the foundation. So it's metallic rods embedded everywhere in the multi-story building. And that is also Faraday cage. Okay, well, this is that same launch pad, but the actual photograph instead of a drawing. And these are insulators, the white things. And this is the fly out window, and the so-called catenary wires, they are drawn in because they wouldn't be seen in photographs, so they're drawn by hand. Surface arcs, just an example. They develop along ground surface. This is rocket-triggered lightning. And in this case, the length of this arc was about 10 meters. And you can estimate the voltage that the current was measured, 30 kiloamps. Grounding resistance was 260 ohm. So the voltage here at this point was about 7.8 megavolts. And it was certainly enough to produce this ground surface arc. And this is what ground surface arcs can do. This is actual photograph. You can see rebar here. This is walkway and this is parking lot. And the lightning strike was far away actually from this location. And current was flowing through the ground and through the metallic rods. And here, what it did, it just vaporized moisture in the concrete rapidly, and there was an explosion. So the pieces of concrete were flying, and there are some here. All right, any questions? Bom, vamos para a palestra de número 7. O professor Miguel Guimarães. O título é Os efeitos das componentes contínuas da corrente de raio na segurança dos seres vivos. Bom, o professor Miguel de Brito Guimarães é professor do Departamento de Engenharia Elétrica do Cefet de Minas Gerais, pesquisador colaborador do Programa de Pós-Graduação de Minas Gerais, Creeder Award 2016 do ILDC. Ele foi ganhou o prêmio de Jovem Cientista em 2016 no ICLP também, em Lisboa. Atua como pesquisador desde 2009 na área de proteção de raios, física de descargas, medições de parâmetros, proteções, efeitos dos raios e aterramento. Tem experiência em medições de corrente, campos
e luminosidade de descargas atmosféricas e na filmagem de eventos de raios com câmeras ultra rápidas. Em pós-doutoramento e fez toda a carreira na Universidade Federal de Minas Gerais, desde a iniciação científica no Lightning Research Center. Bom, boa tarde a todos. Eu ia falar a todas e todos, mas hoje só tem marmanjo aqui, então boa tarde a todos. Primeiramente eu queria agradecer o convite do Sueta, no time de pessoal que está organizando, do LSD. É um prazer estar aqui, sair lá de Belo Horizonte, vir para aqui. Segundo ano que eu estou participando, ano passado eu gostei bastante, né? Foi a volta depois da pandemia. Então, gostaria de agradecer mais uma vez e dizer que é complicado. Foram 5 apresentações, né? Depois de 5 apresentações tão boas, pegar a última apresentação do dia é responsabilidade, manter o nível. Mas vamos tentar dar minha pequena contribuição aqui para esse evento que eu considero tão importante. Bom, pessoal, o título da minha apresentação, então, é o efeito da componente contínua da corrente do raio na segurança de seres vivos e na integridade de estruturas e sistemas. Tá? Como o Danilo apresentou, eu sou professor lá do Departamento de Área Elétrica do Cefet-MG, em Belo Horizonte. Estou lá desde 2018 e sou membro do Laboratório de Transitórios Eletromagnéticos da mesma instituição. Bom, aqui tem um breve sumário da minha apresentação aqui. Vou fazer uma contextualização breve para a gente poder entender o que é a componente contínua da corrente do raio. Tá? Na sequência, eu vou falar sobre o mecanismo físico que provoca essas componentes contínuas, ou pelo menos o que se acredita com base nos dados que a gente tem na literatura até então. E eu vou finalizar rapidamente com os efeitos perigosos associados ao fluxo da componente contínua. Tá? Então, pessoal, quando a gente fala de descargas atmosféricas ou raios, né, a primeira coisa que a gente pensa é na corrente de retorno. Né, o que é corrente de retorno? É aquela corrente impulsiva que consegue atingir lá dezenas de quiloamperes em poucos microsegundos, né, e depois retorna para zero depois de algumas centenas de microsegundos. Por que essa corrente ela é tão importante para a gente, sobretudo em termos de proteção? Porque é ela que é a principal fonte dos chamados danos mais severos dos raios, né, das descargas atmosféricas. Então, como que a gente mede ou como que a gente caracteriza a severidade dessa corrente? Em engenharia de proteção, a gente normalmente usa esses parâmetros que estão aí descritos no slide. Né, a corrente de pico, a derivada máxima, a carga transferida, que é a integral temporal da corrente, e também a energia específica, que no fim das contas é a integral da potência, né, que é dissipada num elemento, por exemplo, resistivo, dividido pela própria resistência desse elemento. Então, a gente chama isso de energia específica, que é dada em joules por ohms. Bom, a importância da corrente de pico. Né, se a gente considera que uma descarga atmosférica incidiu num elemento essencialmente resistivo, ou que apresenta uma impedância com característica real, ele não possui uma parte imaginária, né, pode ser, por exemplo, um fenômeno muito rápido, uma corrente de raio viajando pelos cabos de uma linha de transmissão, né, e a impedância característica desse cabo pode ser representada pela sua impedância de surto, que por sua vez é um número real. Então a corrente ela vai me dar a máxima elevação de potencial no sistema. Né, então a importância da corrente de pico é essa daí. A derivada máxima, por outro lado, pessoal, ela vai me dar a máxima tensão induzida, né, a máxima tensão ali num laço de um determinado circuito que possui uma característica indutiva muito grande. A gente sabe que a tensão induzida num indutor, por exemplo, é proporcional à derivada temporal da corrente. Na sequência, a gente tem a carga e a energia específica, que estão intimamente relacionadas com a dissipação de energia na vítima incidida pelo raio, né? Sobretudo ali a energia específica. Ambas possuem um efeito acumulado da corrente ao longo do tempo, simplesmente porque eles são dados pela integral. Né? Uma é integral da corrente, que vai me dar a carga, e a outra é integral do quadrado da corrente. Bom, esses quatro parâmetros, pessoal, eles são extremamente importantes em termos de proteção quando a gente fala da corrente de retorno, que é essa corrente aqui com esse caráter impulsivo. Só que em alguns casos, pessoal, existe uma componente bem pequenininha aqui, né, em comparação com o valor de pico, valores de pico típicos da corrente de retorno, que podem ocorrer, por exemplo, depois dessa fase impulsiva da corrente de retorno. Essa componente ela pode atingir ali, normalmente poucas centenas de amperes, fica ali de dezenas a pouquíssimas centenas, só que ela pode durar muito tempo. Tá? Ela pode durar 1, 2, 3, 4, 100
milissegundos, tem relatos na literatura de até 500 milissegundos, e essa corrente, então, ela é chamada de componente contínua da corrente do raio. Tá? Como que a gente enxerga isso visualmente, pessoal, naqueles vídeos bacanas que a gente vê filmados com câmeras ultra rápidas? A gente vê que essa corrente de baixa amplitude e longa duração, ela é caracterizada por uma luminosidade persistente, depois daquela fase de luminosidade mais intensa. Tá? E aí, em raios descendentes, que são os raios que se iniciam na nuvem e se propagam em direção ao solo, essa componente contínua ela normalmente ocorre, ela vai ocorrer após essa fase impulsiva da corrente de retorno. Por outro lado, nos raios ascendentes, que o Milton até mostrou alguns vídeos aqui, essa componente contínua, ela pode acontecer na fase inicial, vou falar já já o que é essa fase inicial, e ela pode ocorrer também das descargas, após as descargas, a fase impulsiva das descargas de retorno dos raios ascendentes. Então, as amplitudes associadas são dezenas a centenas de amperes e durações típicas da ordem de unidades a diversas centenas de milissegundos. Então, pessoal, para essa componente contínua em específico, o efeito mais severo que ela é capaz de provocar é o efeito associado com aqueles dois parâmetros ali de cima. Normalmente as cargas transferidas são muito grandes, porque a corrente dura muito, embora ela não seja tão elevada, e a energia também dissipada ali na vítima é muito grande. Então, quando a gente fala de perfuração de componentes de sistemas de potência, por exemplo, ou mesmo de incêndios causados em edificações, em veículos, ou mesmo em floresta, vou falar rapidamente no final da apresentação sobre isso, eles são causados, sobretudo, por essas chamadas componentes contínuas. Tá? Então, a gente tem alguns exemplos aqui, pessoal, de danos causados por raios e que foram presumidos estarem associados a componentes contínuas. Tá? Todos os indicativos desses eventos observados aqui apontam para a componente contínua como causa. E aí, inevitavelmente, embora a gente não tenha aqui um efeito eletromagnético provocando esses danos, e sim um efeito térmico, a gente pode afirmar com certeza que todos eles estão associados à segurança das pessoas. Né? Então, quando a gente fala de incêndio, a gente fala de danos provocados em avião, todos esses danos associados com a ocorrência de uma componente contínua podem comprometer a segurança de pessoas. Tá? A gente tem aqui, então, incêndios florestais, ali a gente tem uma casa pegando fogo, depois da incidência de um raio. A gente tem ali os tentos de um cabo OPGW, um cabo de blindagem de linha de transmissão. A gente tem uma turbina eólica aqui totalmente danificada, provavelmente por conta de uma componente contínua. A gente tem a parte da frente aqui da fuselagem do avião, outra árvore ali, um caso que ficou famoso aqui no Brasil, de um carro que foi completamente incendiado, e presume-se que todos esses danos estejam associados com a componente contínua da corrente. Então, antes da gente falar detalhadamente sobre cada um desses tipos de danos que podem acontecer, acho que vale muito a pena a gente discutir sobre a origem física da componente contínua, ou pelo menos o que se acredita a respeito da sua origem física. Alguns pontos aqui, pessoal, sobretudo as descargas ascendentes, eles já estão consolidados na literatura. Mas as justificativas apresentadas para a ocorrência de componentes contínuas em descargas descendentes ainda não foram 100% provadas pelos pesquisadores da área. Tá? Então, vamos falar primeiro sobre como uma componente contínua pode acontecer no caso de um raio descendente. E aqui eu vou tomar como exemplo um raio descendente negativo. Se a gente adota esse modelo aqui, pessoal, que é um modelo clássico de distribuição de cargas na nuvem de tempestade, né? Ele é clássico, é um modelo simplificado, porém ele é suficiente para a gente poder justificar a ocorrência de descargas de nuvens e descargas entre nuvem e solo. Para o caso de descargas entre nuvem e solo, que é o que nos interessa aqui em termos dos efeitos, segundo o modelo tripolar, o canal de descarga, ou canal precursor, ele surge ali mais ou menos na região entre o centro de cargas positivas inferior e o centro de cargas negativas principal. É uma região que tem um campo elétrico muito elevado, mas normalmente não suficiente para provocar o surgimento desse líder. Então a gente tem alguns outros fenômenos por trás que contribuem para o surgimento desse líder. Mas fato é o seguinte, pessoal, quando esse líder surge, que é um canal de plasma dentro da nuvem de tempestade, né, ele acaba se tornando um processo retroalimentado, porque as cargas geradas durante a disrupção do ar, né, que decorreu da ionização muito intensa ali naquela região, elas tendem a se acumular nas pontas, seguindo a orientação do campo elétrico local. Então, considerando que abaixo ali
do centro de cargas negativas, o campo elétrico ele está basicamente direcionado para cima, a gente vai ter nesse primeiro corpo de plasma formado uma concentração de cargas positivas em cima e uma concentração de cargas negativas embaixo. Essa concentração, que a gente conhece por poder das pontas, acaba por alimentar o desenvolvimento desse canal. Porque essas cargas vão manter o campo elétrico na frente desse canal, das duas extremidades, suficiente para provocar novos alongamentos do canal. Então, à medida que esse canal vai se propagando, ele vai chegar ali, a parte inferior dele, vai chegar na proximidade de estruturas aterradas ali no solo, intensificando mais ainda o campo elétrico local e gerando as descargas, os canais ascendentes, né, que são chamados de LACs, também em português. Nesse caso, pessoal, esse canal que está vindo lá da nuvem de tempestade, ele traz um potencial imensamente negativo, da ordem ali de várias dezenas de megavolts negativos. Quando esse canal, se a gente considerar esse canal, por exemplo, como um condutor elétrico perfeito, obviamente o canal ele tem uma resistência associada, mas se a gente considera que o canal está, entre aspas, equipotencializado, Cláudio vai puxar minha orelha por falar isso, mas, somente para fins de simplificação, se a gente considera que é um corpo equipotencializado, a gente vai ter a conexão de um corpo com menos 100 megavolts, por exemplo, com o solo, né, com a Terra, que tem um potencial de 0 volts. O resultado disso, pessoal, é um curto-circuito gigante, que é refletido na corrente de retorno, que é aquela correntezinha ali que eu mostrei no início dos slides. Só que o que acontece, pessoal? A descarga de retorno, que é o fenômeno que acontece após essa conexão do canal flutuante com a Terra, ele, na verdade, a gente costuma dizer que a descarga de retorno consiste no descarregamento do canal, mas, na verdade, o que acontece fisicamente não é o descarregamento do canal. As cargas não saem do canal e vão para o solo. Na verdade, são induzidas novas cargas nesse canal, que podem vir da Terra, que vão preencher esse canal de tal forma que o seu potencial vai ficar todo em 0 volts, porque a Terra consegue manter o potencial dela em 0 volts. Tá? Então, esse fenômeno é conhecido como descarga de retorno. Ele produz essa corrente impulsiva de alta intensidade e curta duração que a gente conhece. Só que durante esse preenchimento do canal com carga positiva, pode ser que em algumas regiões desse canal, o campo elétrico seja suficiente para fazer com que o canal, que já está conectado no solo, continue a se propagar. E isso pode acontecer, pessoal, por vários milissegundos. E é justamente o suprimento de carga do solo para fazer com que esse canal se desenvolva mais que constitui a chamada componente contínua da descarga de retorno descendente de uma descarga negativa. Tá? Eu sei que são vários nomes aqui, mas basicamente é o seguinte: a componente contínua, acredita-se que ela esteja associada com o desenvolvimento do canal dentro da nuvem de tempestade, depois que a conexão já aconteceu no solo. Tá? Curiosamente, pessoal, essa componente contínua ela acontece com muito mais frequência nas descargas subsequentes de descargas negativas, em contraste com as primeiras descargas de retorno. Tá? Então, para o caso de descargas descendentes negativas, a componente contínua está associada com essa fase de desenvolvimento adicional do canal depois que a conexão aconteceu com o solo. Para o caso das descargas ascendentes negativas, perdão, pessoal, aqui a gente tem eu trouxe um vídeo só para vocês poderem enxergar isso acontecendo na realidade. Tá? Esse foi um vídeo que foi gravado lá na estação de pesquisa do Morro Cachimbo, em Belo Horizonte. Foi gravado em 2018 e a gente viu ali claramente o desenvolvimento de um canal descendente, na verdade a extremidade inferior do canal flutuante, e ele se conectando à estrutura aterrada, que é uma torre de 60 metros. E o que a gente observa, pessoal? O vídeo ele não está pausado. Tá? O que a gente observou foi o seguinte: desde o instante em que houve uma conexão, o canal ainda não apagou. Significando o seguinte: se eu tenho luminosidade, eu tenho corrente fluindo ali. E a luminosidade também não está sofrendo tanta alteração de intensidade ao longo desse tempo. Está indicando que tem uma corrente fluindo para esse canal, que a gente vai chamar de corrente contínua. Tá? Para esse caso específico aqui, a gente classifica essa componente contínua da corrente como uma componente contínua rápida. Tá? Ela durou ali pouco menos ou em torno de 10 milissegundos. Tá? Isso já é suficiente, pessoal, para transferir cargas da ordem de dezenas de coulombs, dependendo do nível da corrente. Mas a literatura costuma dizer que as componentes contínuas, as maiores responsáveis por incêndios, sobretudo incêndios florestais e danos também em aviões, são as componentes contínuas longas. São aquelas que possuem mais de 40 milissegundos de duração.
Então, esse é o mecanismo de ocorrência de uma componente contínua numa descarga descendente negativa. Por outro lado, né, o outro tipo de descarga descendente, outro tipo de descarga entre nuvem e solo mais relevante para a gente em termos de proteção são as negativas, porém ascendentes. As positivas ocorrem, pessoal, só que as positivas elas ocorrem com uma frequência muito menor. Então a gente normalmente não concentra tanto os estudos nas positivas, porque acontecem com uma frequência menor. Então, para o caso de uma descarga ascendente negativa, em que consiste um evento de descarga ascendente negativa? Bom, a primeira coisa é que as descargas ascendentes elas acontecem com uma maior probabilidade ou com uma maior frequência para estruturas mais elevadas. Sendo as estruturas mais elevadas, naturalmente o campo elétrico na extremidade dessas estruturas vai ser mais intensificado por conta do próprio formato da estrutura, e aí a chance da gente dar início a um processo de ionização ali, ela é muito maior. Tá? Então, quando que isso pode acontecer, pessoal? Ou quando a base da nuvem estiver mais baixa, e aí já intensifica normalmente o campo na ponta dessas extremidades, ou mesmo quando eu tenho um canal passando ali por cima da torre, ou da estrutura mais elevada, durante uma tempestade. Mas não necessariamente direcionado para a torre. Aliás, não direcionado para a torre, senão seria uma descarga descendente. Então, nesses casos em que o campo elétrico ali, na pontinha da torre, ele se intensifica de tal forma que rompe a rigidez elétrica do ar, vai ser dado início a um canal ascendente. Tá? Para esse caso em específico, como é uma descarga descendente negativa, esse é um canal ascendente positivo, porque a carga positiva subindo, que é o canal se desenvolvendo, corresponde a uma carga negativa sendo transferida para a Terra. E é justamente o sinal da carga transferido para a Terra que classifica a polaridade dos nossos eventos de raios. Então, para esse caso aí, pessoal, canal positivo, o próprio acúmulo de cargas decorrente da disrupção que aconteceu na extremidade da estrutura, ele acaba por sustentar o desenvolvimento desse canal. E aí, o canal ele vai se propagar sempre ali na direção do maior gradiente potencial, né, do campo, onde o campo elétrico está mais intenso, até que haja condições suficientes para isso. Pode chegar um determinado instante que o canal está lá dentro da nuvem de tempestade, em que há uma reversão, por exemplo, do sinal do campo elétrico, o campo elétrico ali, reduzindo-se para valores abaixo do que é suficiente para provocar ionização, vai fazer com que o canal pare de se estender. E aí o canal dessa descarga ascendente, ele pode parar de se desenvolver, não ter mais corrente fluindo, e o evento acaba. Só que em 50% dos casos, pessoal, pode ser, né, depois desse canal ascendente ele sumir, pode ser que haja um canal que está lá se propagando dentro da nuvem de tempestade, encontre o rastro desse canal antigo e aproveite isso para poder chegar até a torre. Tá? Isso é muito parecido com o mecanismo das descargas subsequentes. Esse, então, é o que a gente chama de descarga de retorno de uma descarga ascendente. Então, observem o seguinte, a descarga ascendente, ela tem, no mínimo, o que a gente chama de fase inicial, que está associado com o desenvolvimento do canal ascendente da estrutura. Esse desenvolvimento, pessoal, ele acontece ali na casa dos milissegundos. Então, ele possui uma componente contínua de corrente associada a ele. Ok? Então, a fase inicial de descargas ascendentes, ela possui uma componente contínua de corrente. Após essa componente contínua, como eu falei, pode ser que haja uma descarga de retorno, e essa descarga de retorno também pode ser sucedida por uma componente contínua. Então, nas descargas ascendentes, a gente pode ter componente contínua antes e depois. Ok? Vou acelerar um pouquinho aqui, pessoal. Então, pessoal, como que é a forma de onda de corrente, por exemplo, de uma descarga ascendente típica que tenha algumas descargas de retorno? A gente tem aqui do lado esquerdo a ICC, que a gente chama de Initial Continuous Current, está associado com o desenvolvimento do canal ascendente e, portanto, produz uma componente contínua, e a gente tem depois, em 50% dos casos, uma ou mais descargas de retorno. E essas descargas de retorno também podem ser sucedidas por componentes contínuas. Então, só mais um vídeo rapidamente aqui para vocês, pessoal, vendo como que isso pode acontecer na prática. Tenho ali também um vídeo registrado na estação do Morro do Cachimbo em 2018 também. A gente viu que houve um clarão ali, algum evento atmosférico antes que ensejou o início desse canal ascendente se propagando a partir da torre. E aí, isso aí pode ficar por
dezenas até centenas de milissegundos. Né? O Marcelo Saba, do INPE, ele tem artigos muito bons de estatísticas de descargas ascendentes que mostram componentes contínuas da ordem de 500 milissegundos. É muita carga. Isso resulta em uma transferência de uma carga muito intensa, pessoal. Então, vamos lá, para a parte que mais nos interessa. Então, no fim das contas, pessoal, a componente contínua, ela decorre, sobretudo, do desenvolvimento de canais. Tá? Então, sempre quando eu tenho um desenvolvimento mais contínuo de um canal dentro da nuvem de tempestade, seja esse canal conectado ou não no solo, a gente vai ter uma componente contínua de corrente que vai suprir essa carga necessária ao desenvolvimento desse canal. Então, pessoal, quais são os efeitos perigosos que estão associados a essas componentes contínuas? Bom, a gente pode falar de efeitos em diversos elementos ou qualquer tipo de objeto ou estrutura que esteja na superfície da Terra. Eu vou falar rapidamente aqui sobre os efeitos em edificações, aviões, em cabos de blindagem de linha de transmissão, em turbinas eólicas, eu juro que vai ser rápido, pessoal, em turbinas eólicas e em florestas, tá? Porque isso tem se tornado extremamente relevante. Bom, para o caso de edificações desprotegidas, pessoal, a incidência direta ela pode ser fatal. Sobretudo se na cobertura dessa edificação a gente tiver um material inflamado. Tá? O grande problema da componente contínua é que, além dela dissipar muita energia ali no ponto de conexão, né, a própria corrente fluindo ali entrega muita energia naquele ponto, ela também mantém o canal conectado justamente naquele ponto de attachment. E isso promove uma transferência de calor do canal também, como o Cláudio falou na apresentação dele, né, o canal ele é um corpo de plasma quente que está numa temperatura de milhares de graus Celsius. Né, então isso promove uma transferência de calor muito intensa. E aí quais são os danos normalmente causados por essa penetração de calor naquele ponto de conexão? Sobretudo perfuração, projeção de objetos, né, pode lançar objetos longe, todos esses danos eles colocam a vida de seres humanos em risco, incêndio e danos em instalações elétricas. Tá? Se a gente tem um telhado inflamável, a gente vai ter um telhado inflamável. Em contato com o canal de descarga, a chance da gente ter um incêndio é muito grande. Se for um telhado metálico e ele não tiver espessura corretamente dimensionada, a gente pode ter a perfuração. E aí a gente pode ter consequências danosas para o que estiver abaixo desse telhado metálico. Tá? Então, como que a gente lida com isso, pessoal? SPDA. Um SPDA corretamente desenvolvido vai diminuir e muito os riscos associados aos danos causados pela componente contínua. Então, o Sueta mostrou no início da apresentação dele diversas reportagens. Se vocês digitarem lá no Google, vocês conseguem encontrar inúmeras notícias que trazem reports de incêndios causados em edificações e, na grande maioria dos casos, esses incêndios estão associados à componente contínua do rádio. Na sequência, pessoal, esse daqui eu vou falar rapidamente, que foi uma notícia que eu trouxe e que aconteceu, se eu não me engano, ano passado, né? Ano passado. Isso foi esse carro aqui da esquerda, foi em Goiás, né? Eu ia falar que foi em São Paulo, mas foi em Goiás. Carro que ficou completamente queimado por conta da incidência de raio. Obviamente, pessoal, a gente não pode atribuir isso necessariamente à corrente contínua, porque pode ter sido uma corrente impulsiva, sem componente contínua, que provocou um faiscamento e, de repente, aconteceu algum incêndio por conta disso. Mas a probabilidade, a chance de estar associado com a componente contínua não é desprezível. Okay? Efeitos em aeronaves, pessoal. Olha só, vou passar por esse daqui só com um pouquinho mais de detalhe, as outras são mais rápidas. Tá? Estima-se que aeronaves comerciais sejam incididas por raios pelo menos uma vez por ano. Tá? Isso é muito, né? A gente... Obrigado. Pode parecer que seja pouco, pessoal, mas qualquer uma dessas interações pode ter consequências catastróficas. A gente tem na literatura diversos relatórios de acidentes que ocorreram nos anos 70, 80, 90, que associam quedas de avião à incidência de raios. Hoje, obviamente, a gente não vê esse tipo de evento acontecendo porque as aeronaves estão preparadas para isso. Né? A gente tem normas que estabelecem testes a serem feitos para justamente evitar que isso aconteça. Tá? Mas ainda assim há uma chance pequena da gente ter consequências catastróficas associadas com essas interações. Por quê? A componente contínua, pessoal, ela é capaz de provocar em aviões diversas perfurações. Tá?
por que não só uma, né? Por que só um evento pode provocar diversas perfurações na fuselagem de um avião? Por conta do próprio movimento do avião. Tá? Durante aquele long continuing current, lá daquela componente contínua muito longa, pode ser que o canal saia andando pela fuselagem do avião. E isso pode levar a perfurações que, de repente, pode comprometer algum sistema interno. Tá? Então, tem relatórios de queda de aviões que possivelmente estiveram associados aos efeitos térmicos dos raios. E hoje isso é minimizado, né, é mitigado esse tipo de efeito com base nesses testes que são desenvolvidos. Tem duas formas de um raio interagir com o avião, pessoal. Na verdade, há dois tipos de incidência. Cerca de 10% dos casos é uma descarga descendente que incide no avião. Mas para isso acontecer, o avião tem que estar no lugar certo na hora certa. É um evento muito raro. Normalmente, as descargas associadas a aviões, né, os raios em aviões, elas são provocadas pelos próprios aviões ali. Por conta da presença desse corpo metálico, há uma deformação das linhas de campo ali, intensificando nas extremidades do avião, provocando o fluxo, a iniciação de canais. E a gente já sabe que desenvolvimento de canal de plasma implica necessariamente em componentes contínuos. Então aqui a gente tem um evento, até o professor Rakov mostrou no vídeo dele, de um avião que logo após levantar voo lá, se eu não me engano, em Tóquio, foi no Japão. A gente viu ali primeiro uma fase inicial de canais saindo para cima e para baixo no avião. Então esse foi um raio iniciado pelo avião. Depois a gente viu uma descarga de retorno, como se fosse uma descarga ali, aquela descarga trigada, né, por foguete, utilizando a técnica em altitude. Efeitos agora, pessoal, em florestas, né? Sobretudo nas florestas lá do Canadá, da Califórnia, da Flórida, da Austrália, do norte de Portugal e da Espanha. Né? Vocês devem ter acompanhado há 2 semanas como que ficou o ar, né? A atmosfera de Nova York. Foram um incêndio, ficou completamente tampada, né? De sujeira, de poluentes. Aquilo ali foi um incêndio florestal de grandes proporções no Canadá que foram causados por raios. Tá? A gente não tem esse tipo de evento aqui no Brasil, mas eu acho que todos deveriam saber que pessoas morrem por conta desses incêndios florestais, animais, obviamente, e hoje os incêndios florestais causados por raios constituem um dos principais mecanismos de emissão de carbono, que contribui com o aquecimento global. Tá? Então, grande parte desses incêndios acredita que sejam iniciados por conta de componente contínua dos raios. Finalizando aqui, pessoal, efeitos em turbinas eólicas. Né? As turbinas eólicas elas estão mais propensas a descargas ascendentes, principalmente por conta da sua altura e local de instalação, são regiões mais pronunciadas, e também por conta da própria rotação da turbina. Essa rotação acaba por eliminar um pouquinho o efeito de blindagem que acontece em uma estrutura muito elevada, quando ela está submetida a um campo elétrico muito alto, e tornando-as mais propensas para a geração de canais ascendentes. Então, o que a gente observa em turbinas eólicas, sobretudo, é dano nas pás, pessoal. As pás das turbinas eólicas, elas são compostas por materiais que não têm características condutivas boas. Né? São geralmente materiais compostos, que empregam ali polímero, fibras, né, de carbono, de vidro, e por conta disso as pás têm um sistema de captação. Mas, frequentemente, esse sistema de captação falha. Tanto é que está sendo feito um desenvolvimento massivo de pesquisas nessas áreas, sobretudo lá na Europa. Tá? E aí, quando há essa falha de captação, a corrente tende a fluir pelo corpo da pá, que não é um bom condutor, dissipando ali muito calor. Dissipando esse calor, a gente pode dar, por exemplo, origem à umidade evaporando, que faz com que expanda o ar ali, expanda o próprio material e dá origem a explosões. Tá? Então, muita pesquisa está sendo desenvolvida na área de caracterização de componentes contínuas em eólicas. Outro exemplo também, pessoal, cabos de blindagem de linhas de transmissão, sobretudo aqueles cabos OPGW, que são aqueles cabos de aço com uma alma ali que tem uma fibra ótica, são cabos utilizados para comunicação, eles também sofrem muito com a componente contínua, por conta do efeito térmico. Né? Então, a gente tem aqui como exemplo o rompimento de tentos desses cabos. Tá? Pessoal, só 2 últimos comentários. A componente contínua, ela possui ainda outros efeitos, tá? De outras naturezas. Por exemplo, ela provoca respostas diferentes de sistemas de aterramento. A componente contínua tem componentes de frequência baixas, enquanto a componente impulsiva do raio, por exemplo, tem componentes mais elevadas. Então, o aterramento ele não vai se comportar da mesma forma, se a gente comparar baixas e altas frequências.
Então, por exemplo, interligações que acontecem em parques eólicos de sistemas de aterramento via cabos enterrados, esses cabos sendo nus, pode ser que a componente contínua seja capaz de transferir potenciais elevados, enquanto a componente impulsiva não. Então, isso é algo que também está sob investigação na literatura. Outra questão associada é a produção de óxidos de nitrogênio durante a ocorrência de componentes contínuas. Tá? São conhecidamente elementos poluentes da atmosfera. Então, tem outras questões associadas também com a componente contínua. Eu peço desculpa por ter estourado um pouquinho o tempo e agradeço a atenção de vocês, pessoal.